5 vamos a Navegantes, o Dr. Pablo Sebastian com a gente, e claro, ele que tem dedicado aí as últimas semanas e pode-se dizer até os últimos meses aí, também nesse combate à dengue, porque a nossa região agora está sentindo mais presentemente o problema da dengue, com uma morte, inclusive, registrada em Araquari, agora no bairro Itinga, a gente noticiou aqui no radar. Também os casos confirmados em Barra Velha, onde havia uma certa tranquilidade, mas de repente aí notifica-se 14 casos. E a gente queria então, doutor Pablo, um panorama seu sobre Navegantes. Como é que está a situação ali? Porque o senhor também está no município que está entre Itajaí, que é cidade grande, e Penha, como nós vimos ali agora, também sentindo os efeitos da proliferação dos focos e também do mosquito. Bom dia, como é que está o panorama hoje na cidade, doutor Pablo? Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos que nos acompanham no Mar Azul. Obrigado pelo convite. Como médico infectologista, eu acompanho desde que nós tivemos a entrada desses surtos que começaram, posteriores epidemias e hoje endemias que a gente vive em relação à dengue no estado de Santa Catarina. E aqui para Navegantes, infelizmente, não tem sido diferente. Toda a nossa região sentiu muito a dengue em 2021. 2022, nós tivemos aí um número mais controlado dos casos. E agora, para 2023, o que nos preocupa muito em relação aos casos que nós estamos diagnosticando é que isso está se dando de maneira mais precoce em relação ao que aconteceu em 2021. Só para todos os amigos entenderem, nós temos aí normalmente uma sazonalidade, ou seja, uma época mais propícia para os casos de dengue, que acontece ao final de abril e início de maio. E nesse momento, agora já no mês de março, nós observamos aí que começou a aumentar o número de casos. Então, nós começamos aqui já umas reuniões internas quase que informais, ainda sem um comitê adequadamente estabelecido, onde nós fizemos o levantamento de que nós já tínhamos 20 casos na semana passada, e ontem nós divulgamos, então, o boletim que nós tínhamos chegado a 50 casos no município. Em se tratando desse número de 50 casos, por esse crescimento rápido desse 20 para os 50, associado ao grande número de focos do mosquito que persistentemente estão em nosso município, nós decretamos na tarde de ontem, junto com o prefeito Liba, a situação de emergência em saúde pública no município de Navegantes relativa à dengue. Assim também, com esse decreto de emergência, foi estabelecido o comitê, que é o COIS, que vai fazer esse acompanhamento agora das ações. Esperamos hoje ainda divulgar o nosso plano de contingência, porque qual é o nosso grande objetivo? É diminuir a morte que pode ser causada por essa doença. Né? Nós tivemos agora esse caso recente, na segunda-feira, desse óbito por dengue em Araquari, e é isso que nós não queremos. Né? Infelizmente, a dengue é uma doença que não tem um tratamento específico, mas nós queremos trazer todas as formas aí de prevenção, de tratamento e monitoramento possíveis para que o indivíduo não chegue a esse estado. Então, eu sei não só da sua formação, mas da habilidade que o senhor tem para lidar com esse tipo de situação, mas eu imagino que o senhor deve estar preocupado também com a questão, quando se registra quase que mais do que 100% de aumento dos casos, o senhor deve estar preocupado também com a sobrecarga do sistema, né? Porque isso já está sendo visto, por exemplo, em Joinville, onde os espaços lá, tanto das UBSs ou dos pronto-atendimentos, além das doenças que surgem, vem a sobrecarga do paciente com a dengue e aí complica muito, né? Como é que vocês estão se preparando caso isso aconteça ou se já está acontecendo, doutor? Perfeito. Nós temos observado também, isso não é uma questão particular de Navegantes, nós vimos aí no estado uma sobrecarga dos serviços. Isso se dá, então qual é a nossa preocupação também desses casos estarem acontecendo mais cedo? É porque junta com os quadros respiratórios. Nós temos aqui uma grande confusão agora de sinais e de sintomas que vão aparecendo nas pessoas, de forma que é difícil mesmo a pessoa em casa entender o que está acontecendo, se esse quadro ele pode ser uma doença respiratória ou se ele é realmente a dengue, porque são doenças febris agudas. Então, algumas manifestações podem levar mais para o diagnóstico da doença respiratória, outras mais para o quadro de dengue, mas são os exames específicos que acabam fazendo essa distinção. E aí nós já vínhamos observando essa sobrecarga. Tanto que no mês de fevereiro, nós abrimos aqui 4 unidades com horário estendido. Nós já tínhamos a unidade de Machados, que funcionava com horário estendido à noite.
ou seja, funcionando diariamente de forma ininterrupta até as 23 horas, e abrimos mais 3 unidades, que foi em Central, Machados e no bairro São Paulo, né? Além do Machados, perdão, Meia Praia. E essas unidades elas foram abertas justamente para conseguir acolher a população que não estava chegando até a saúde durante o dia. A partir dessa semana, agora no início do mês de abril, nós abrimos uma 5ª unidade com horário estendido, que é o São Domingos 1, e nós estamos, então, de maneira agora bastante firme, capacitando as unidades para que elas consigam fazer a avaliação precoce e o diagnóstico precoce. Estamos também trazendo para o nosso município o teste rápido da dengue, ou seja, aquele teste que faz ali com uma simples gotinha de sangue da pontinha do dedo ali, já faz uma avaliação rápida. Infelizmente, o exame negativo, ele não é capaz de descartar a doença, mas o positivo já o confirma. Então, isso para a gente já vai ser bastante válido. Dentro do nosso consórcio de saúde, nós temos a possibilidade de fazer o exame de PCR junto ao laboratório da Univale. Então, também nós vamos utilizar essa ferramenta. E nós vamos observar agora gradativamente, com o aumento de casos, para cada etapa, cada número que nós identificarmos desses casos, nós vamos ampliar essas ações estratégicas de combate à dengue. Então, hoje, elas ainda estão distribuídas pelas unidades de saúde, mas havendo a necessidade, entendendo esse incremento do número de casos, faremos sim centros especializados que vão ser referência para acolher essas pessoas em relação ao diagnóstico e à hidratação inicial, que é o plano mais importante em relação ao cuidado da dengue. Ou seja, né, doutor Pablo, se avizinha aí muito trabalho pela frente, né? O senhor já detalhou muito bem aí todas essas ações emergenciais nas comunidades de navegantes. Agora eu só queria que o senhor reforçasse. A gente não cansa de falar, né, doutor, para os moradores lá nos bairros, moradores terem o cuidado necessário, mas é um pedido que, embora reiterado, que pareça soar repetitivo, mas nessa hora é um pedido de cuidados que não pode deixar de ser feito, né, doutor? Perfeito. As pessoas aqui, quando a gente faz alguma publicação no município, elas ficam bravas comigo, que parece que a gente quer transferir a responsabilidade, mas não é. É uma coparticipação no combate de uma doença que depende dessa participação coletiva. Então, nós temos os nossos agentes de endemias em campo, nós temos o nosso departamento aqui de vigilância epidemiológica, que estão trazendo todas as informações que eu preciso para tomar a ação correta no tempo correto, que essa que é a nossa maior preocupação, que é não perder o tempo em relação a isso, mas a população precisa nos ajudar. E para esse mosquito proliferar, ele só depende de água. E esqueçam aquele conceito antigo de que tinha que ser uma água limpa, tranquila, parada. Não existe mais isso. O mosquito ele se adaptou ao longo do tempo e ele consegue, inclusive, a fêmea, quando ela está grávida, ela consegue fazer o depósito de ovos próximo a uma água salobra. Então não existe mais isso de pensar que tem que ser uma água limpa. Então o nosso cuidado ele tem que ser contínuo, né? A gente fala aqui sempre de ter o dia D, que pelo menos todo sábado a pessoa observe ao redor da sua vizinhança se existe alguma situação que possa acumular essa água. Pode ser desde uma garrafa PET até uma tampinha dessa garrafa PET, ou seja, não precisa um volume muito grande de água. Cuidar, né, os cemitérios, como estão aparecendo aqui, que nós estamos numa ação permanente em relação aos cemitérios, cuidar para não ter acúmulo de água. Lembrar que algumas plantas, como a gente fala aí das orquídeas, né, que podem ter o acúmulo de água, observar para ter essa retirada da água. Cuidar ambientes que não estão sendo utilizados, como, por exemplo, vasos sanitários que estejam abertos e que não são utilizados, eles podem ali ser um foco de transmissão desse mosquito. Então, entendendo que o ciclo de vida, depois dessa postura dos ovos, é de 7 dias para que venha a maturação de um novo mosquito, é importante entender isso, que uma vez por semana essa avaliação tem que ser feita. Essa avaliação ela deve ser realizada tanto perto do seu domicílio, mas lembre de fazer também perto do seu trabalho, que muitas vezes é onde se escondem esses focos de mosquito. Importante também trabalhar essas ações com as crianças, porque é muito bonito quando a gente trabalha ação de dengue nas escolas, porque elas são realmente fortes multiplicadoras dessas informações e elas realmente vão atrás, elas se dedicam para ajudar a gente nesse combate. Estamos trabalhando aqui para mais materiais informativos, logo teremos aí novos outdoors na cidade para a gente trazer esse reforço. Estamos trabalhando muito e fazendo a nossa parte, mas precisamos aí realmente de uma ação conjunta que envolva toda a comunidade.
Pablo, a gente está aqui então à disposição para qualquer informe emergencial, a gente recebe da sua assessoria, da assessoria de comunicação. Eu gostei de ver ali, doutor Pablo, um cartaz, que por certo foi trabalho escolar, né? O mosquito procurado e a recompensa é a sua saúde. Então, a ideia é essa mesmo, né? Temos que eliminar esse vilão aí, né? Obrigado, doutor, pela participação com a gente. Muito obrigado.